Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na TV Assembleia. Afinal de contas, né, é um campo essencial para a nossa vida, para a nossa existência. E falando nisso, agora o nosso assunto é vacinação. Em todo o país estão acontecendo duas campanhas de forma simultânea. Uma delas é para a vacinação bivalente contra a Covid-19. A outra é a vacinação contra a influenza, o famoso vírus da gripe. E Alagoas, claro, está engajada nessa luta contra as doenças, nessa luta contra a vida. E sobre esses dois assuntos, nós vamos conversar agora com a Ivoneide Amélia, que é enfermeira do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas, o PNI, em nosso estado. Seja bem-vinda mais uma vez, Amélia. Um prazer tê-la aqui conosco, viu? Satisfação. Conta aí para mim, quando se forma uma campanha nacional de vacinação como essa, como é que acontece esse alinhamento do Ministério da Saúde com as respectivas secretarias estaduais, como é esse engajamento, né, entre os dois entes e, consequentemente, com o município, já que a saúde é tripartite, né? Isso, como você bem falou, nós estamos com duas campanhas, né, em vigor. A campanha contra a Covid, com a vacinação da bivalente, que é um reforço, e a vacinação contra a influenza, que nada mais é do que a gripe, né? Ela é sazonal, acontece todos os anos, e o Ministério já vem preparando a gente meses antes, né? Com informativos, com anúncios de quando vai se iniciar a campanha de vacinação, também mandando a planilha de distribuição das doses, para a gente saber quando é que a gente vai receber essas doses, como também um informe técnico, que é para a gente fazer a avaliação, a área técnica de normatizações faz a avaliação de como vai transcorrer essa campanha de vacinação, e a gente faz uma reunião presencial com os 102 municípios, coordenadores de imunizações dos 102 municípios, passando e alinhando todo o processo de vacinação, a operacionalização das campanhas de vacinação. Já avançamos sobre tudo isso para que, de fato, as campanhas estejam em plena atividade, não é? Isso, nós fizemos a reunião com todos os municípios dia 25 de março, deu-se início à campanha de vacinação contra a influenza no dia 10 de abril, nós estamos, né, já passamos de um mês de campanha de vacinação com alguns grupos prioritários, mas que na sexta-feira agora, recentemente, foi aberta a toda a população, né? O Ministério da Saúde fez uma avaliação em cima da vigilância epidemiológica e foi visto que deveria abrir a vacinação para todo o público para que todo mundo fosse contemplado. Então, foi aberta a vacinação contra a influenza a partir dos 6 meses de idade. Agora, eu queria fazer um retrospecto, ir lá um pouquinho mais atrás, para que talvez aquelas pessoas que nos assistem possam não apenas relembrar esse processo, mas entender em que momento da campanha, primeiramente, da Covid-19 nós estamos, né? Passado aquele susto maior da pandemia, onde milhões de vidas foram ceifadas em todo o mundo, no Brasil não foi diferente. Graças a Deus e ao esforço da comunidade científica, concluiu-se que a vacina já estava pronta para ser utilizada em seres humanos, né? Então, de lá para cá, como é que foi esse processo, podemos dizer assim, de evolução da vacina, né? E de esquematização da vacinação? Isso. Logo no início deu-se a vacinação com 2 doses, né? Fazia a primeira dose, a depender do imunizante, tinha um prazo de intervalo para a segunda dose, e após os 6 meses, os estudos foram vendo que caía o sistema imunológico para aquela vacina que foi conferida há 6 meses atrás. Então, houve-se uma necessidade de fazer os reforços, que muita gente, né, ficou... mais uma dose, né? Segunda dose, terceira dose, e aí foi dividido em imunocomprometidos, imunossuprimidos, né? A gente foi dando, no caso o Ministério foi dando prioridade a um grupo etário específico, né? Que são os que teriam maior chance de hospitalizações e óbito. Então, a vacinação, para chegar hoje na bivalente, ela passou por vários processos a nível mundial, né? É feita uma avaliação, um estudo. E nisso foi visto esse ano que com a vacinação da bivalente, a Pfizer já vinha com uma preparação desse imunizante e provavelmente, assim esperamos, que essa vacinação ela seja anual, como também se dá a vacinação contra a influenza. Eu lembro que a gente chegou até a terceira, a quarta
e a quinta dose. Isso ainda está acontecendo? Eu digo para o caso de que alguém que não tomou todas essas, ele tem que naturalmente fazer essa atualização até chegar à quinta para depois tomar a bivalente? O fluxo é esse? Quem parou na segunda dose, após 4 meses, ela já pode fazer a bivalente. Então, aquela pessoa que ficou receosa em fazer as doses de reforço, mas que ainda está com a primeira dose, que ainda precisa completar esse esquema vacinal em 2 doses, que é o mínimo que preconiza o Ministério da Saúde, ele já pode sim, após a segunda dose, 4 meses após, fazer a bivalente e encerrar o esquema vacinal dele pelo ano de 2023. Então, nesse caso, se eu tomei a primeira e a segunda dose, eu não preciso tomar nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta para chegar à bivalente. Isso. Eu posso, entre aspas, né, pular essa etapa, já que a bivalente vai me dar essa segurança imunológica também. Isso. Quem fez as doses recomendadas no período específico que o Ministério estipulou, está tudo tranquilo, tudo bem, seguir o esquema vacinal contra a Covid. Mas quem já tem 2 doses e queira fazer o uso do imunizante da bivalente, pode sim, sem problema algum, sendo necessário esse intervalo de 4 meses entre a segunda dose e a dose agora da bivalente. Perfeito, agora está bem explicadinho. Agora, quem tomou, por exemplo, a bivalente já, ele só vai precisar se vacinar a partir do ano que vem, como uma dose de reforço? É isso que já está preconizado? O que o Ministério fala em relação a essa situação é que, a propósito, para o ano de 2023, encerra-se com a dose da bivalente. Então, se haverá uma outra vacinação, até o presente momento eles não aguardar para ver, nada. né? Vamos aguardar. Agora, quem pode tomar a vacina bivalente? A bivalente, todas as pessoas acima de 18 anos também foi aberto. Nós iniciamos a vacinação, né, através de fases, foram elencadas 5 fases. E dentro dessas fases, algumas pessoas já vieram fazendo o uso do imunizante. Só que, recentemente, o Ministério lançou uma nota onde abriu a vacinação da bivalente para maiores de 18 anos, visto que a abertura inicial foi acima de 12 anos, mas para imunocomprometido e imunossuprimido, certo? Então, continua acima de 12 anos nessas condições, mas para a população em geral, sem comorbidade nenhuma, sem imunossupressão nenhuma, acima de 18 anos já pode, se tiver 4 meses entre a segunda dose e agora a bivalente, ele já pode procurar o seu município e ser vacinado. Já explicamos o quem pode, né? Agora, onde tomar essa vacina e o que é que eu preciso levar para garantir a minha imunização, a minha proteção? Isso, a vacinação nos 102 municípios ocorre nas unidades básicas de saúde. Foi descentralizado, antigamente a gente tinha aqueles pontos específicos de vacinação, mas o Ministério foi, aos poucos, junto com os laboratórios fabricantes do imunizante, liberando para que essa vacinação ocorresse nas unidades básicas de saúde. Então, dentro do nosso estado, qualquer pessoa dentro do seu município pode procurar a Secretaria de Saúde do seu município para se formar onde ser vacinado, locais, ou né? procurar uma unidade básica de saúde e se informar se lá está vacinando contra a Covid. Em regra geral, qualquer posto de saúde vai ter a dose e eu posso tomar, mas para evitar uma viagem perdida é bom dar uma consultada antes, né? Com certeza, é bom sempre consultar antes, entrar em contato com a sua Secretaria Municipal de Saúde para saber qual é a unidade, porque alguns municípios especificam unidades para o uso da bivalente, o uso da monovalente. Sim, até para facilitar, evitar, né, de repente um congestionamento, vamos dizer assim, de procura, né? Isso. Aqui em Maceió, o funcionamento dos postos, por exemplo, é o horário do expediente público, de 8 às 14, costuma ser assim? O que nós vemos aqui na capital é que algumas unidades são abertas até às 21 horas. Certo. Tem também postos de vacinação no shopping, na praia. Então, assim, podem procurar, né, a Prefeitura de Maceió, que eles vão informar direitinho quais são as unidades específicas. E normalmente até o próprio site ou da CESAL ou da Secretaria de Saúde do respectivo município já tem essa informação com o intuito de facilitar tanto a vida do cidadão quanto das pessoas que estão trabalhando nessa campanha, não é? Isso. Agora com o advento das redes sociais ajuda Mais bastante. fácil, então, né? É isso. Antes da gente sair de casa, a gente dá aquela consultada no Instagram de cada município, da Secretaria Municipal de cada município, ou entrar em contato pelo telefone recomendado por eles. Ainda não quero sair da bivalente não, viu? O nome bi sempre nos leva a deduzir, né, que esse prefixo aí vai falar sobre 2, né? Isso. E tem gente achando que são 2 doses pelo nome bivalente, mas não é por isso, né? Não. Esclarece aí pra gente, por favor, de Amélia. 2 variantes, né? Subvariantes da Ômicron. Então, por isso que recebe esse nome de bivalente. Porque nós começamos com várias variantes, né? E acontecendo, a Sim. Covid avançou o mundo inteiro, nós vivemos uma pandemia
E nisso as novas cepas foram surgindo, né? A cepa nada mais é do que uma variação do vírus. O vírus começa de uma forma e termina mutando, né? E se transformando em outras. E nisso foi detectado, né? A bivalente, no caso, as duas variantes da Ômicron, que era que estava cometendo mais a todo mundo. E aí o laboratório ele se antecipa e já vai fabricando a vacina de acordo com o cenário atual. E é importante que a gente que tomou doses anteriores faça, entre aspas, né, esse reforço, podemos chamar assim, né, já que é bivalente, talvez você não esteja protegido justamente para essas subvariantes. E no final das contas, mesmo tendo se vacinado antes, pode ser acometido pelo vírus e desenvolver um quadro grave ou até a morte. O que não significa que quem se vacinou deixa de pegar, mas às vezes vai passar despercebido até que foi aquilo mesmo, pela redução, né, do agravamento daquele quadro. É isso mesmo. A gente pede para que as pessoas sejam vacinadas justamente por isso. Porque muita gente acha que tomei a primeira dose e já estou imune. E não é assim, né? A gente sabe, a vacina, ela protege contra as formas graves, mas não deixa específico de que você não vai entrar em contato com o vírus e levar ao adoecimento. Então, a vacina, ela vem para isso. Ela é imunoprevenível, né? Ela previne que você venha a ter a doença de uma forma mais grave, levando a hospitalizações e óbitos. Há um ponto importante também que você até já citou, eu queria só jogar um pouco mais de luz sobre ele, para que ninguém tenha uma dúvida que infelizmente pode acabar provocando a morte, ainda que não a de quem acredita nisso por ignorância, por desconhecimento, mas até de quem vai ouvir da parte dele ali. Assim como nós, o vírus ele é vivo. E como nós nos adaptamos, ele também precisa se adaptar. E é por isso que pode haver sim a necessidade de futuramente, como já abordamos aqui lá para 2024, o ano que vem, ser necessário ter uma outra dose de reforço, como já existe com algo que a gente vai falar daqui a pouco, que é a vacinação contra a influenza. Isso. Se vir, né, ao caso de ter essa vacinação, ótimo, isso é muito bom, né? Ela vai ser sazonal, como a influenza, nesses períodos chuvosos, período de outono, inverno, que a gente vai entrando. Então, assim, a gente já vê um número maior, como a influenza, como você falou agora, a influenza, no início de meio de abril, início de maio, já começam os casos de síndromes gripais, né? E algumas pessoas que passam pelo SUAB, que é o teste que é realizado nas UPAs ou unidades básicas de saúde, e alguns casos são confirmados para influenza tipo B, influenza tipo A. Sim. E aí, tudo isso é informação, é uma informação que repassa para a vigilância, e aí essas atitudes são tomadas, é estudado o vírus que está cometendo naquele período, para que todos os anos seja construída uma nova vacina com a cepa circulante do ano vigente, né, do ano que vem acontecendo a campanha. Importante reforçar que quem tem já o cartão de vacinação deve levá-lo, né, ao posto ali no momento em que ele vai tomar a dose da bivalente, não é? Isso, é necessário que leve o cartão, mas caso não tenha, se chegou a perder ou não está mais com ele em mãos por algum motivo, muita gente passou por período de cheia, né, e provavelmente perdeu esse cartão. Se foi registrado no sistema de informação, tem como consultar através do CPF do cidadão. E não estava aqui no nosso script, Amélia, mas dá para se ter uma ideia estatística ou já em planilha mesmo da própria secretaria ou pela dedução daquilo que vocês têm o tato, né, estão ali na ponta, na linha de frente, de como é que está sendo a procura, a população ainda está entendendo a importância disso, está procurando? A vacinação da bivalente ainda é pouco procurada, né? Muitas pessoas, por conta da quantidade de vacina que foi ofertado, de alguma forma deixou de procurar a unidade básica de saúde para fazer a conferência dessa vacinação com a bivalente. Já a influenza, a gente teve pouca procura. Muitos municípios nos relataram de que as pessoas, o grupo prioritário, que são crianças, professores, gestantes, puérperas, idosos, né, acima de 60 anos, não procuraram a unidade básica de saúde para fazer a vacinação contra a influenza. E a gente pede para que ainda continue a campanha já em vigor até o dia 30 de maio, mesmo aberto para toda a população, mas que esses grupos prioritários procurem as unidades básicas de saúde para serem vacinados. Levem seu cartão, caso não tenha, é confeccionado um cartão no momento.
Até porque durante o período da pandemia, sobretudo, praticamente todos esses dados já estavam informatizados, né? Já tinham sido incluídos no sistema. Isso deve facilitar muito a vida de vocês também e, naturalmente, de um usuário que, por algum descuido, por alguma adversidade, acabou perdendo esse documento. É importante dizer isso, né? Muito importante. Não só contra a Covid, influenza, as vacinas de rotina do adulto, do idoso, mas também da criança, aquela caderneta que recebe ao nascer. A criança, quando ela nasce, recebe uma caderneta para conferir a vacinação contra a BCG e a hepatite B, que são as duas primeiras vacinas do nascer, né? A criança nasceu, já tem essas duas vacinas para serem administradas. Então, a gente pede aos pais, aos responsáveis, que tenham um compromisso com esse cartão, que é o registro que vai comprovar de que a criança realmente recebeu o imunizante no período específico. Como você faz parte do PNI e isso não se restringe a vacina contra a Covid ou contra a influenza, na verdade, né, acaba englobando todas no final das contas. Eu tenho uma curiosidade particular. Até hoje eu guardo esse meu cartãozinho que você acabou de falar, tá amarelinho lá, minha mãe tinha maior cuidado, tá guardadinho. Isso já foi incluído na base de dados do SUS, do PNI? Ou não? A gente realmente ainda precisa continuar com esse por algum motivo em particular? Precisa guardar esse cartãozinho velhinho, rasgadinho, remendado, certo? Para que venha comprovar quais foram as vacinas que você utilizou no período da infância, menor de 2 anos, menor de 4 anos, que é quando encerra e após 10 anos começam novamente, no caso 9 anos, que é a vacina contra o HPV, começa novamente o esquema vacinal agora já de adolescente. Então, quem tiver esse cartãozinho e puder hoje escanear, né, para ter em documento, ter em mídia, guardar ele. Muita gente plastifica esse cartão, né, é um documento, serve para uma comprovação futura. Então, infelizmente, hoje, atualmente, a gente não tem como fazer o resgate dessas vacinas, porque a informatização começou a ocorrer a partir de 2019, 2020. E acaba não pegando esse conteúdo anterior, né? Então, algumas pessoas não têm esse registro ainda no sistema, mas que a gente vai fazendo a transcrição aos poucos. Então, as pessoas que têm cartão de vacinação com registro anteriormente a 2019, 2020, podem levar aí o profissional de sala de vacina fazer a transcrição para o sistema de informação. Agora você respondeu minha dúvida. Vou dar um jeitinho de levar lá quando eu for tomar minha bivalente. Estou me organizando já para nesses dias dar um pulinho lá. Agora queria passar para essa segunda etapa do nosso conteúdo abordado aqui hoje, que é a vacinação contra a influenza, né? Diferentemente da Covid, esse ciclo vacinal contra o vírus da gripe já acontece há um tempo muito maior, mas muita gente não entende de fato para quem ele é direcionado, quem pode tomar, como é que eu devo fazer, em que época do ano isso acontece. Todo ano tomar vacina da gripe? Não, eu já tomei na do ano passado. Como é que é na prática que isso acontece? Primeiro, que vírus é esse aí, o tal do influenza? Ele é quadrivalente, né? Uma vacina quadrivalente que compõe alguns tipos da gripe, né? H1N1, H3N2, o tipo A e o tipo B, influenza A e influenza B. Então, assim, todos os anos é estudado, tem uma cepa nova, um novo vírus circulante, né? Então, geralmente começa nos Estados Unidos, no Reino Unido, lá na Europa, essa verificação dessa nova cepa e a formulação que é feita anualmente aqui começa justamente a ser administrado a partir de abril, maio, que é quando a gente começa o outono, chegada do inverno. Então, mas eu preciso tomar novamente? Precisa sim. Você que tomou a vacina, da cepa anterior, que a gente chama da campanha passada, até 28 de fevereiro desse ano, você tem que tomar novamente essa vacina, porque confere uma nova cepa. Então, é uma proteção para esse ano. A do ano passado foi conferida até o dia 28 de fevereiro desse ano, e a nova cepa se estendeu a partir do dia 10 de abril, que foi quando deu início à campanha da influenza. Já vamos em quantas campanhas contra a influenza? Nós estamos na 25ª campanha, né? Então, já é uma vacina que já tem seus benefícios, as pessoas não precisam ter medo, é uma vacina inativada, né, de vírus morto, pode-se dizer assim. Então, procurem a Unidade Básica de Saúde para conferir essa vacinação, agora, principalmente que foi aberta a todo o público. Então, a partir de 6 meses de idade, não tem limite de idade, a partir de 6 meses, pode procurar a Unidade Básica de Saúde, que vai ser vacinado contra a influenza desse ano. Está nessa mesma sistemática que nós falamos da Covid. Praticamente todos os postos de saúde de Alagoas vão ter o imunizante, a vacina. E o que é que eu preciso levar para tomar? A mesma coisa, meu cartãozinho ou nada? Cartão de vacina, caso não tenha, muita gente fica receoso. Não vou, eu perdi o cartão, vão falar, vão reclamar.
Que é isso, minha gente. A gente não vai deixar de vacinar de forma alguma porque você não esteja com o cartão. No momento que você passou ali na praia, viu um ponto de vacinação, foi ao shopping, viu um ponto de vacinação, tem cartão disponível para ser preenchido naquele momento. Então, anexar o cartão que você já tem em casa, para que não perca, para que posteriormente você venha mostrar que tomou a vacina referente ao ano específico, isso. Eu queria saber também como é que é essa procura. A da Covid, tudo bem, a pandemia aconteceu em 2019, nós fomos bombardeados a partir de 2020 com ataques infundados, né, e até, ao meu ver, criminosos contra a eficácia, a eficiência da vacinação, né, e infelizmente muitas pessoas que deram ouvidos a mentiras, né, que às vezes fica até um pouco mais sutil a palavra quando a gente fala fake news, né? Mas é uma mentira e toda mentira traz um prejuízo. Muita gente acabou morrendo por acreditar no que era infundado. E a gente até compreende, né? Não sei se a gente pode dizer assim, que tem havido uma baixa na procura. Mas a da influenza está aí há 25 campanhas e ainda é um número baixo aqui em Alagoas também? Muito, muito baixo, né? E nós temos uma procura muito baixa, principalmente dos grupos prioritários, que a gente inicia a campanha abrindo para os grupos prioritários, que são as crianças menores de 5 anos. Nesse caso, esse ano, são as crianças menores de 6 anos, então 5 anos, 11 meses e 29 dias, né? Estendeu mais um ano para que fosse conferida essa vacinação para essas crianças. Os idosos, muitos idosos deixaram de tomar, é muito, assim, relativo. Tem ano que a procura é maior, tem ano que a procura é menor. Professores, a gente vê muitos professores não procurarem as unidades básicas de saúde para realizar essa conferência. Puérperas, gestantes que precisam. A gestante é o ano inteiro, até, como eu disse, a gente fica com a vacinação vigente do ano até fevereiro do ano posterior, subsequente, né? Então a gente pede para que a gestante está grávida, qualquer período da sua gestação, procura a unidade básica de saúde, na própria pré-natal, a enfermeira já vai orientar quais são as vacinas que ela deve procurar na sala de vacina para ser imunizada, né? Vacinada. É importante destacar que, apesar de até na farmácia você conseguir comprar um remédio chamado antigripal, as gripes ainda provocam um número grande de internações hospitalares. Muito. E, infelizmente, podem levar à morte também. Esse período é o que mais tem, né? Os dados estão aí mostrando a quantidade de pessoas que procuram as UPAs, com febres altas, né? Tosse produtiva, uma fadiga muito grande. Então, assim, essas síndromes gripais elevam muito o número de pacientes que procuram essas unidades sentinelas, né? Essas unidades de pronto atendimento. Eu tenho até um dado aqui que eu estou conferindo, ó. Os dados são inclusive crescentes. Aqui um indicativo da própria Secretaria de Saúde do Estado mostra que no ano passado, Alagoas registrou 79 casos confirmados de influenza. E infelizmente, dessas 79 pessoas, mais da metade morreu em decorrência da doença. 47 foi o número de mortes confirmados, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde. E para você ter uma ideia da atenção que o governo federal também dá a esse tipo de contaminação por esse vírus, existe inclusive um sistema de informação de vigilância epidemiológica de gripe, a exemplo do que foi criado também após o surgimento do novo coronavírus. E aqui os dados desse ano mostram um registro também preocupante. Até o mês de abril, mês passado, 203 casos foram confirmados de contaminação por influenza e 4 mortes só em 2023. E não custa deixar claro que a vacina poderia ter evitado tanto uma possível internação e até mesmo a morte, né, Amélia? É isso mesmo. A vacina, ela é preventiva, né? Ela previne esses casos de hospitalizações e morte. Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas procurem. Tem tanta gente que diz assim, poderia abrir para a população, a gente já começa com um grupo prioritário, então já que abriu agora, vamos lá, vamos procurar as unidades básicas de saúde, vamos procurar os pontos de vacinação e façam a vacinação um quanto antes. Meu pai sempre trabalhou muito na rua e eu acho que aquela conversa de que homem, né, tem mais medo de ir ao médico é um pouco verdade. A minha mãe era o contrário. Sempre foi e ainda vai até hoje, graças a Deus, muito a médico, a consultas, e eu acabei adquirindo um pouquinho desse bom hábito. Eu já ando na contramão da maior parte da população. Quando eu vejo que se abre para um grupo prioritário, eu já fico observando quando é que eu vou poder tomar aquela vacina, né? O nosso clima tropical, uma hora você sai de casa, tá calor, daqui a pouquinho, quando chega nesses meses a partir
partir de abril, né, até agosto mais ou menos, você não sabe que horas chove, que horas está fazendo sol. E essa mudança climática nossa aqui da própria quadra chuvosa, que é natural, é previsível, acontece sazonalmente todos os anos, né, ela acaba fomentando um pouco essa baixa de imunidade, facilitando a contaminação, né? Isso, favorece porque no período chuvoso todo mundo tende a se aglomerar. Isso. Né? Muita gente vai ao shopping, ninguém vai mais à praia, né? Nos ônibus fecham os Ambientes fechados ambientes também, fechados. Né? Então, assim, isso aí faz com que facilite a disseminação do vírus. Sem falar que, por exemplo, nós estamos gravando aqui num estúdio. Você que está nos assistindo, naturalmente não percebe, mas estamos aqui num ambiente climatizado, né? E no final das contas, são esses que acabam sendo mais suscetíveis, né, à proliferação também desses micro-organismos, dos vírus, de bactérias, de agentes contaminantes que acabam nos afetando. E hoje é difícil você encontrar um ambiente, dada a temperatura da nossa região, que não esteja climatizado. Daí a necessidade também de um cuidado, até mesmo para aqueles que se expõem menos, porque em algum momento ele pode estar vulnerável também. Com certeza. Todo mundo está vulnerável, né? Todos os tipos de vírus. Então, a gente ainda pede, não só pela vacinação, mas também mantém umas medidas de segurança, que são lavagem das mãos, quando for espirrar, usar a parte do antebraço, né? Evitar, se for em um lugar muito aglomerado, que você precise, saiba, principalmente nos pontos de atendimento de emergência e urgência, e de máscara, né? Utilizar ainda a máscara, ela é uma segurança contra os vírus, né? E fazer a lavagem básica das mãos, o que a gente mais fala, caso não tenha água e sabão disponível, utilizar o álcool em gel ou o álcool a 70 líquido para fazer essa antisepsia, né? É importante, eu queria só dizer uma coisinha aqui, que parece não ter uma relação objetiva, mas eu vou deixar claro. Nós aqui no Brasil, no mundo, na verdade, tivemos doenças que foram erradicadas graças à vacinação. E pela falta de vacinação, algumas doenças voltaram a existir, né? Voltaram a contaminar pessoas, a provocar problemas, inclusive no próprio Brasil. Hoje nós temos um recurso de graça, que em outros países ou até na rede privada custa uma nota e, infelizmente, parte da população não entende a importância disso, não somente para si, mas para a coletividade. E há também uma certa preocupação por parte de alguns, e essa é até mais razoável, sobre um possível efeito colateral, que existe até no remédio para dor de cabeça, no antitérmico, né, para controlar ali a temperatura. É impossível que esse risco não exista. Mas, só para deixar claro, eu particularmente tomei a vacina contra a Covid e as minhas 2 primeiras doses foram da AstraZeneca, não é? Tomei junto com minha esposa, no mesmo carro, do mesmo recipiente, né, do mesmo vidrinho ali, com o mesmo aplicador. Eu não tive reação nenhuma, a minha esposa teve. Inclusive nas 2 primeiras doses. Eu só fiquei com o braço um pouquinho dolorido, afinal de contas, né? É uma injeção ali intramuscular, mas não tive nenhuma complicação. Tomei os cuidados de não fazer esforço, o que naturalmente é necessário. E já na 3ª dose, quando eu tomei da Pfizer, acabei tendo uma pequena reação. Não tive febre, mas eu fiquei com uma moleza muito grande, né? Naquele dia posterior, que passou também no dia subsequente, não tive nenhuma complicação. E isso é plenamente natural, não é? É uma reação natural do nosso corpo que está se adaptando, não é, àquilo que foi ali introduzido para a própria proteção dele. No caso da bivalente contra a Covid, existe também essa possibilidade de eu ter alguma reação mínima adversa? Isso, na vacinação, não só na vacinação contra a Covid, como da influenza e das vacinas de rotina, a gente faz uma anamnese com o paciente. A gente precisa saber como é que está o estado de saúde dele para ele receber aquele imunizante. Então, a única contraindicação é febre, para poder não mascarar uma possível reação adversa. Então, a reação adversa tem algumas que são esperadas, que é dor local, hiperemia, que é uma vermelhidão local, né? Você sente um desconforto, um peso no braço ou na perninha, dependendo de qual for o imunizante e aonde seja a via de administração. Mas também tem algumas reações que podem desencadear de acordo com o tipo de imunizante que for utilizado. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Como você bem falou, você não teve nenhum tipo de reação, sua esposa já teve. Então, assim, vai depender muito
do organismo do cidadão que está recebendo esse imunizante. Agora, pior é pagar um preço, arriscar, né? Não E tomar adoecer. e adoecer e, É infelizmente, correr até um risco de morte no final das contas, Isso é né? verdade. Amélia, nós já estamos aqui nos encaminhando para os minutinhos finais da nossa entrevista. E eu sempre gosto de facultar a oportunidade do entrevistado mandar o seu recado direto para a nossa audiência. Tem até uma câmera aqui exclusiva para que você possa falar Verdade. quase que olho no olho. Não é? Então, dá o seu recado. Se houver algum telefone lá do PNI, né, do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas, para tirar dúvidas, para prestar esclarecimentos, aproveita, passa também. É contigo, viu? Joia. Chamo, né, toda a população alagoana para procurar a unidade básica de saúde mais próxima, uma unidade básica de saúde do seu município, um ponto de vacinação. Agora que está aberta a toda a população a vacinação contra a influenza, vacinem-se, não hesitem de forma alguma. Da mesma forma que a Covid acometeu muitos alagoanos, levou a hospitalizações, infelizmente a óbito, a influenza também vem acarretando isso ao longo desses anos e é por isso que a vacinação é anual e a gente pede para que também as crianças, né, que dependem dos pais, que os pais responsáveis levem essas crianças para fazer a vacinação, não só contra a influenza e contra a Covid, mas também as suas vacinas de rotina, para que ele venha ter o esquema vacinal todo completinho e que venham a ficarem, né, prevenidos contra essas doenças que são imunopreveníveis, né? Elas têm prevenção. Só esqueci de lhe perguntar uma coisa. Como é a campanha? A data para acabar? A campanha contra a Covid ainda não tem, ela é anual, né? Certo. Justamente Permanente, né? Permanente, desculpa. Permanente até o momento que o Ministério achar que deva haver uma nova dose, um novo reforço, mas até o presente momento a campanha contra a influenza, contra a Covid, desculpa, ela vem sendo executada De forma durante contínua, o ano. né? Já a campanha da influenza teria um período agora de término, dia 30 de maio, mas como foi aberta a toda a população, a gente ainda está aguardando algumas informações do Ministério, para que venha se estender ou, no caso, terminar até o dia 30 de maio. A gente está esperando que o Ministério mande alguma nota, alguma informação a respeito dessa situação. Maravilha. Quanto antes tomar, melhor, né, Melhor, Amélia? com certeza. Agradeço a você mais Vou uma esperar. vez pela sua disposição. Amélia, que é enfermeira do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas, vinculado naturalmente à Secretaria do Estado, que tem essa responsabilidade de fazer toda a organização logística e operacional junto aos 102 municípios aqui do Estado. Agradecemos, inclusive, ao pessoal da assessoria de comunicação aí da CESAL, sempre muito disponível, gentil, parceiro, que contribui para que a gente possa espalhar essas notícias boas, tão raras, né, na contemporaneidade. Quero agradecer a você pela sua companhia, pela sua audiência e lembrar que esse conteúdo fica disponível lá no nosso canal no YouTube. E é facinho de você compartilhar as informações tão necessárias para que a gente possa estar seguro, prevenido e garantindo uma saúde cada vez melhor. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima edição do programa Ponto de Vista. Até mais!